Pessoal, as notícias de hoje estão sacudindo até as relações internacionais. Olha só isso, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou uma decisão explosiva, suspendeu a custódia do Brasil sobre a embaixada da Argentina em Caracas. O governo brasileiro disse ter se surpreendido com a decisão. Então, um conflito diplomático entre países chegou a um novo patamar, colocando a Venezuela no epicentro desse terremoto político que estamos vivenciando. E não para por aí não, essa medida pode desencadear uma crise regional com repercussões internacionais. Eu vou contar todos os detalhes dessa reviravolta histórica e as possíveis consequências dessa decisão. E a tensão no Brasil também está nas alturas. Bolsonaro acaba de disparar mais uma contra o presidente agora do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele chamou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de vergonha por ele não abriu o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente mudou completamente o seu tom e agora está partindo para o ataque sem medo. Esse é o Bolsonaro que a direita esperava ver. E a crise política, promete ficar ainda mais intensa. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, surpreendeu a todos nessa manhã de hoje com uma jogada bombástica. Ele rifou seu maior aliado, Elmar Nascimento, em plena sucessão, apoiando outro nome na disputa pela presidência da Câmara. O jornal considerou uma traição política de tirar o fôlego, e eu vou explicar para vocês aqui agora. Mas a maior bomba do dia mesmo que eu separei para vocês foi a respeito da Justiça Eleitoral. Segundo o jornal Folha de São Paulo, diz ter que a Justiça tem elementos para barrar a candidatura de Pablo Marçal. A política brasileira está se tornando imprevisível, mais do que nunca, com reviravoltas que podem mudar o cenário a qualquer momento. A tentativa de censurar vozes, tirar candidato das eleições, mostra o quão importante é ficarmos atentos e vigilantes, e a defesa da liberdade de expressão está em jogo. Enquanto isso, nas ruas de São Paulo, Bolsonaro passou mal antes de comparecer na Avenida Paulista. Eu vou trazer para vocês. A defesa do Elon Musk e o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes estão mobilizando milhares e milhares de pessoas. E no desfile de 7 de setembro em Brasília, a ausência do público foi um verdadeiro desgosto para o presidente Lula. As imagens mostraram arquibancadas praticamente vazias, reservadas apenas para autoridades, enquanto Bolsonaro arrasta aí milhares em suas manifestações. Então, pessoal, esse vídeo aqui tá de tirar o fôlego. Eu vou trazer, além dessa, outras notícias. Não deixe de acompanhar até o finalzinho, porque vamos destrinchar cada detalhe desses acontecimentos bombásticos aqui agora, tá bom? Antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, compartilhe o vídeo para que possamos continuar trazendo as notícias mais quentes e chocantes do dia para vocês. Eu já começo com a primeira bomba aqui do dia, que é a respeito da Justiça Eleitoral. Saiu na Folha de São Paulo, tá, gente? Aqui é a opinião do colunista Fernando Neisser. Ele é da Folha de São Paulo, trouxe o título da matéria que a Justiça Eleitoral tem elementos para barrar a candidatura de Pablo Marçal. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. Olha só, né? A gente viu aqui que existe um pacote, pelo que consta na ação que tramita na Justiça Eleitoral, centenas e centenas de milhões, de visualizações em vídeos que impulsionaram o nome de Pablo Marçal e milhares de pessoas que foram remuneradas com recursos sem origem declarada. Segundo aqui a Justiça Eleitoral, isso faz uma analogia, é como se a lei eleitoral proibisse que as candidaturas pagassem para que seu microfone ficasse mais alto, atingindo mais pessoas. E, segundo eles, foi exatamente o que Pablo Marçal fez, é o que consta na ação, Mesmo com a troca de seus perfis decorrente de decisão judicial, o impulso dado a seu nome pela prática ilegal já fez o seu estrago e sua voz chegou de forma ilegal a mais pessoas do que deveria, desequilibrando a disputa. E aqui também ainda diz, que além dessa situação existem outras aqui, diz que os notórios vínculos de pessoas em torno do candidato com a facção do primeiro comando da capital começou a ganhar relevo a se confirmarem as suspeitas de que a organização criminosa estaria apoiando sua candidatura. Caberá à Justiça Eleitoral agir de forma rápida e firme, impedindo que esse risco se converta em realidade, porque a Constituição deu à Justiça Eleitoral a tarefa de proteger a integridade e normalidade do processo eleitoral contra o abuso de poder. Também fala que o terceiro ponto envolvido aqui no processo é sobre o pedido de registro de candidatura
que teve problema. O partido PRTB exige um estatuto de filiação partidária com no mínimo 6 meses de antecedência em relação à convenção que escolhe as candidaturas. Pablo Marçal não respeitou o prazo, aderindo o partido apenas 4 meses antes da data. Então, sendo assim, esse pedido de deferimento, né, que ele teve na primeira instância para aceitar a elegibilidade do pedido, pode ser indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque trata-se de uma regra objetiva. Então, gente, a Folha de São Paulo divulgou aí, existe um processo já em tramitação na Justiça Eleitoral, pedindo para anular a candidatura do Pablo Marçal, bem agora que ele sobe nas pesquisas, né? Então veio essa bomba, então existe a possibilidade disso acontecer. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Sempre é muito comum a gente ver em opositores pedindo a cassação de candidatos que estão no auge. Então, agora a gente vê aí um padrão se repetindo na candidatura de Pablo Marçal. Uma outra notícia que chocou o Brasil hoje foi o Maduro, que suspendeu a custódia do Brasil sobre a embaixada da Argentina em Caracas. A autorização havia sido concedida em agosto, após a Venezuela decidir expulsar as equipes diplomáticas argentinas e de pelo menos outros 6 países. Essa notícia foi aqui da CNN Brasil, através do colunista Caio Junqueira. Ele é jornalista formado em Direito e ele fez a cobertura política dessa matéria. E o governo disse estar surpreso com o comunicado da Venezuela de revogar a representação do Brasil na Embaixada da Argentina em Caracas. Essa matéria já foi postada pelo Ricardo Abreu através da G1 e TV Globo. Então eles disseram que o Ministério das Relações Exteriores divulgaram uma nota após a Venezuela soltar o comunicado determinando a suspensão da autorização. O Brasil é encarregado de representar os interesses consulares do país vizinho em Caracas desde que o embaixador argentino foi expulso. O ministério aqui, o Brasil, né, mesmo diante da determinação do governo venezuelano, o Itamaraty informou que permanecerá exercendo esse papel até a indicação de outro país para fazer a representação. Ele diz que o Brasil permanecerá com a custódia e a defesa dos interesses argentinos até que o governo argentino indique outro estado aceitável para o governo venezuelano exercer as referidas funções. E um outro ponto destacado pela diplomacia brasileira foi sobre a inviolabilidade da instalação da missão diplomática argentina, que atualmente abriga 6 asilados venezuelanos, além de bens e arquivos. Então a expulsão ocorreu após a Argentina afirmar que a reeleição de Maduro não foi legítima e que a eleição presidencial na Venezuela no fim de julho foi fraudada. O Brasil não reconhece nem rejeita o resultado da eleição. A postura do país tem sido a de exigir a apresentação das atas eleitorais, espécie de boletim das urnas, o que ainda não foi feito pelas autoridades venezuelanas. Na diplomacia, quando um país tem um embaixador expulso, pode pedir para outra nação representar os interesses dos seus cidadãos no local. Foi o que a Argentina fez, e segundo o Comando Nacional de Campanha da Oposição Venezuelana, 6 membros do grupo estão asilados dentro da embaixada e o regime de Maduro tem interesse em prender essas pessoas. Então, gente, a reportagem aí caiu como uma bomba, né, no nosso país, e enquanto isso, nesse 7 de setembro, a gente vê alguns atos acontecendo aí por todo o país, né? Primeiro, que o Bolsonaro passou mal, né? O Bolsonaro hoje de manhã passou mal, segundo aqui a CNN ainda Brasil, por Letícia Martins, o Bolsonaro teve alta após passar mal e confirmou participação no ato da Paulista. O ato contra ministro foi organizado pelo pastor Silas Malafaia e deve contar aí com discursos de políticos de direita. Então, o ex-presidente, ele já teve alta, tá, gente? Ele tá bem, ele confirmou a presença dele, ele teve alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ele deu a entrada na unidade nessa manhã de sábado, tá bom? Ele apresenta um quadro gripal, está um pouco sem voz, mas fora isso ele tá bem. O assessor dele, Fábio, disse à CNN que o Bolsonaro comparecerá normal no ato, né, contra o ministro do STF, então tá tudo certo aqui. E o ato tem aí um movimento, enquanto isso, o Lula, ele teve também hoje, né, que o jornal Metrópolis passou uma ausência quase total de público por parte do Lula no desfile de 7 de setembro em Brasília.
Nas imagens foi possível ver o único local onde havia uma concentração de pessoas, que foi na arquibancada coberta, reservada para autoridades e convidados. Nas outras áreas não se vê praticamente ninguém, gente. Então, o pessoal até comentou, viralizou aqui comentários de internautas. O Henrique Luiz disse: esse é o presidente que venceu as eleições? O Vianeto disse: é uma pena, esqueceram de convidar as urnas eletrônicas. O Lucas Sampaio disse que ainda falam que as eleições não foram fraudadas. Então, várias pessoas comentaram referente essa ausência de pessoas, né, no desfile do presidente Lula, enquanto o Bolsonaro está arrastando milhares e milhares de pessoas pela Avenida Paulista, e a gente já vê aqui várias placas pedindo aí o impeachment do Alexandre de Moraes, né? A gente vê aí a volta do Twitter, outros pedindo a volta do Twitter. Então, a Avenida Paulista tá aí pegando fogo, a gente vai acompanhar. Começou agora às 14 horas, né? Os discursos, a gente vai acompanhar tudo e eu trago para vocês depois um resumo de tudo que aconteceu. Vamos esperar ver o que vai pegar fogo. Se tiver alguma coisa pegando fogo, incendiando, eu trago antes um vídeo para você saber em tempo real, tudo bem? Enquanto isso, gente, mais uma bomba aqui que saiu, né? O Arthur Lira, gente, o Arthur Lira, olha só. E não para por aí não, o Bolsonaro ainda chamou o Pacheco de... Ele ofendeu o Pacheco, né? Atirou pro lado do Pacheco, falando que o Pacheco, né? Ele foi aí covarde, vamos dizer assim, porque ele não pautou o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, teve uma crítica aí, mesmo o Pacheco tendo o apoio do Bolsonaro na época, né, das eleições para ser presidente do Senado. Agora parece que as relações enfraqueceram por Rodrigo Pacheco não ter pautado os pedidos de impeachment que está na mesa dele, referente ao Alexandre de Moraes, devido a essas arbitragens, né, que estão sendo vistas com maus olhos por partidos, pessoas, políticos, empresas. Então, vamos acompanhar. E, enquanto isso, o Globo trouxe aqui que o Arthur Lira, do outro lado, não é só o Rodrigo Pacheco que tá se dando mal, não. O Arthur Lira, presidente da Câmara, parece que foi visto com maus olhos. Ele, segundo aqui o jornal o Globo, ele puxou o tapete do maior aliado dele. O presidente da Câmara havia prometido apoio ao Elmar Santos, que é o seu maior aliado, mas ele rifou o amigo na própria sucessão. Então, o Arthur Lira, chefão da Câmara, havia prometido Elmar Nascimento em sua sucessão, mas ele fechou com Hugo Mota. E isso daí, gente, ficou aí bem ruim, né, para a imagem do Arthur Lira. Falta 5 meses para a eleição e ainda há tempo para novas surpresas, mas essa reviravolta já permite algumas conclusões. Segundo o jornal, o Centrão não é tão unido quanto gostaria e a palavra de Lira está longe de valer o que ele diz. Esquerda e direita significam cada vez menos no jogo bruto da Câmara. Então, vamos ver aí o que vai acontecer agora, depois do Arthur Lira ter dado essa mudança, essa reviravolta aí, né, em seu apoio para o seu sucessor. Enquanto isso, gente, a gente vai aqui encerrando o nosso boletim. Essas foram as notícias que a gente separou hoje para vocês, né? Bastante informação. Eu disse que esse vídeo iria te surpreender. A gente vai acompanhando tudo de pertinho. Vamos ver os próximos detalhes aí dessas matérias. Então, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Um beijo, até logo.